De La Cruz e Michael. Michael é um jogador que chegou e assim, voltou, né? Ele sabe onde ele está, ele sabe o que ele precisa fazer. Eu também fico com a sensação, Fábio, e aí assim, é a tua área, né? O Gerson tá cansado e o Ayrton Lucas, enquanto o Alexandre não chegar, puder jogar e auxiliar, só tem ele. O Léo Pereira, beleza, vai fazer ali a lateral esquerda, mas só tem ele. Então essa... Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né? Falando sobre o nosso Mengão. O Flamengo venceu o Bahia por 1-0 com aquele golaço de Bruno Henrique, né? Dificilmente a gente vê algum jogador no futebol sul-americano que tenha a mesma impulsão do que o Bruno Henrique tem, né? Sabemos que o Bruno Henrique não é aquele mesmo de 19 e nem sabemos se ele vai conseguir performar daquela maneira, mas sabemos sim que o Bruno Henrique é um jogador muito importante nesse elenco do Flamengo, né? Temos duas baixas aí, né, no jogo, a situação do De La Cruz e do Michel, né? Dois jogadores lesionados com lesão na posterior de coxa e ainda joelho, no caso do De La Cruz ainda. E também, né, a contratação de Gonzalo Plata. Então o Flamengo deve anunciar daqui a algumas horas nas suas redes sociais, mas o contrato entre o jogador e o Flamengo já está assinado, né? Então, o quarto reforço do Flamengo aí em menos de uma semana, né? O primeiro reforço foi o Michael, já chegou, já jogou e até se machucou já, né? É incrível. É incrível como o Flamengo tá vivendo uma maré grande de lesões, né? Então, vamos embora para mais um debate. Mengão 1-0, jogo de ida, um placar muito bom, mas pés no chão, acho que o Bahia é um time bom, tem um quarteto muito bom. E no Maracanã, ele já demonstrou que sabe jogar no Maracanã, como aconteceu no primeiro turno. Então é isso aí, tamo junto e a narração. Deixa o like aí. É que os erros aconteceram. O Bahia já tinha tido uns 5 escanteios antes do Flamengo fazer esse gol. Sim, mas essas bolas cruzadas na área do Flamengo, assim, 40%, 50% das bolas, elas entraram para o centroavante, entraram para os atacantes. O Tite elogiou o comportamento da defesa, que tirou muitas bolas, mas eu acho que ainda dá para melhorar o comportamento da defesa do Flamengo nessas bolas aéreas. O Mauro fez uma análise perfeita do jogo, mas eu queria apenas registrar o seguinte: com 23 minutos, eu marquei no relógio, com 23 minutos eu olhei o De La Cruz e ele começou na hora, a bola que o Gerson bota para ele lá na linha de lado, lembra dessa bola? Botou a bola lá na linha de lado. Aí ele começou a diminuir. Dá uma arrancada, isso, aí bota diminui a mão a marcha. e diminui. Aí eu falei, isso aí não vai dar certo. Quando ele botou, assim, quando ele chegou, e logo que ele se desfez da bola, e nem concluiu a jogada, ele bota a bola, lá. E aí, aí já é o segundo tempo do jogo, quando ele é substituído, aos que não 9 tem mais do segundo condição, tempo, né? Daniela, aos 9 do segundo tempo, ele passa na frente do banco do Flamengo e ele olha sério. Tudo marcado no meu relógio, tudo cronometrado. Aos 9 do segundo tempo, ele passa na frente do banco e olha seriamente para o Tite. Mas ele não falou nada, ele só olhou. Se ele tivesse falado, professor, não tô bom, era capaz de... Se ele vai no vestiário, no intervalo, e fala, professor... Então, é isso que eu estava pensando no intervalo, né? Por que esse papo não aconteceu no intervalo? Não sei se ele quis, se ele forçou uma barra aí... Ou se aconteceu e ele pediu para ficar, né? Então, forçando uma barra, né? Mas... Se ele tinha sentido alguma coisa e tal. Ele ficou muito frustrado de não participar de um último jogo. O Tite chegou a dizer, ele falou que... Desculpa, professor, não vou poder e tal. Tite, que é isso? Não se trata de desculpa, não pode e tal. Então, eu não sei se dessa vez ele estava querendo entregar mais pro Flamengo, mas aí agora, sei lá, estão falando em 40 dias. Eu acho complicado a gente... Assim, a gente não sabe... Não, prever o tempo acho que é uma coisa, mas assim, a gente até saber essa conversa de vestiário, né, Fábio? Assim, você teve dentro de muitos ao longo da tua carreira. Assim, o cara quer jogar... Mas tem o departamento médico, estão vendo a condição. E eu acho que nesses dois casos, talvez não dê para dizer que o calendário é o excesso de jogos. O Michel acabou de chegar. E o De La Cruz fez mais jogos do que faria na Argentina, mas ainda não está sobrecarregado. E o De La Cruz, ele estava reclamando de dores no joelho, né? Ele ficou fora dos últimos jogos. Ele teve dor no tendão e depois dor no joelho. Por causa do joelho. E às vezes a preparação ela já não é tão bem feita por causa de dor. Então você deixa de fazer algum outro trabalho mais específico. Às vezes compensa muito no caminhar, muda a mecânica da corrida, que você acaba, às vezes, sobrecarregando o músculo, né? Então pode ter essa explicação da lesão do De La Cruz por isso. Às vezes você está tão focado numa outra dor, você acaba sobrecarregando
um outro músculo. Isso é muito normal de acontecer, de lesões. Assim, às vezes está doendo uma perna, você acaba lesionando a outra. E o Michael, ele vem, é começo de temporada para ele, na verdade, né? E a entrevista o Tite fala que ele não era para ter jogado o jogo praticamente inteiro, que ele joga contra o Bragantino, né? Mas por necessidade, por se sentir bem no jogo, ele estava bem no jogo, às vezes acabou colocando uma carga um pouco maior. Mas são lesões que está exposto a acontecer, né? O Michael é um cara muito explosivo, esses caras mais rápidos também, a musculatura a todo momento... né? Toda hora arrancada, então é natural, esses caras sofrem bastante, principalmente com as lesões musculares. É uma pena. Chama atenção, né? O número de jogadores... lesionados no Flamengo no mês de agosto. Acho que a gente pode pegar só agosto... Concentrou muito, né? Não, mas sempre assim, quando começa a temporada, agosto é o 7º, 8º mês ali do ano, onde já começou, onde realmente começa a cavalar os jogos uns nos outros, né? E é o maior índice de lesões mesmo, no mês de agosto. Isso não é uma exceção, é isso? Não, isso não é é uma exceção. regra dentro do futebol Isso é uma brasileiro. regra dentro do futebol, por isso que às vezes você é poupado lá em abril, para de repente chegar com um pouco mais de gás e não ter esse tanto número de lesões, né? Até o Tite teve problema em agosto. Até o Tite sentiu em agosto. Mas é interessante esse depoimento do Fábio, né? Porque às vezes a gente fica com a sensação, Pascoal, de que assim, meu Deus, o que está acontecendo nesse departamento médico? Tudo bem que eu acho que tem coisas aí que tem que se dar uma olhada. Claro, porque isso aí não está acontecendo em todo o clube. Por mais que o Fábio dê esse testemunho, que agosto é pesado para todo mundo, mas para o Flamengo parece que tem sido mais. Mas o Flamengo é o único time entre os 4 primeiros, por exemplo, que está nas 3 competições. E aí pesou, né? Fez jogos muito fortes, né? Nesse mês, sem dúvida. Com o Palmeiras, sobre Libertadores na altitude. Fez jogos fortes, sim, mas ainda assim eu acho um número um pouco grande. Aí, como é que está sendo a preparação? O Fábio deve ter trabalhado com o Maceridian, né? Ele é ótimo, não é? É ótimo. Eu acho que é muito mais coincidência, às vezes, também. Óbvio que essa sequência... Outras equipes têm tido também, mas tem viagens, tem o emocional hoje em dia que pesa muito, e o emocional a gente sabe que atrapalha no dia a dia da preparação, mas tem muito da coincidência, óbvio que tem calendário, uma série de coisas, até porque hoje com fisiologista, com preparador físico, todo mundo conversa, o próprio jogador hoje se escuta muito mais o jogador, a opinião do jogador, né? Realmente é um número excessivo do que a gente tem visto no mercado. Coloca de novo a tela pra gente, por favor, para o Pascoalzinho falar. Eu quero te ouvir, Pascoal, sobre isso. 11 jogadores lesionados chegou a ter 11 jogadores simultaneamente, né? O Cebolinha tá continua fora. O De La Cruz ali era o joelho, agora tá de novo no Varela DM. voltou, aquela pancada Varela no quadril. Recuperado. Vinha continua fora. Pedro e Gabriel ainda fora. A expectativa é que possam retornar, não sei em que condição, no jogo do final de semana. Há uma expectativa de que o Pedro possa jogar contra o Corinthians, ou sabendo, eu vou te dar uma opção, ou sabendo de tantos desfalques, talvez os dois, nem Pedro nem Gabigol contra o Corinthians, para preservá-los para jogar contra o Bahia. Sim, pensando em estratégia, né? Mas é porque aí vai ter uma semana de data FIFA, né? Então, não sei quanto que essa semana de data FIFA é positiva, até porque o Pedro, se jogar agora no final de semana, já vai para a seleção. Então também tem isso, mas nesse momento, só para a gente responder a tua pergunta, Pascoal, quem está fora? Cebolinha, Vinha, Pedro, Gabriel, Arrascaeta, Michael e De La Cruz. Tem 7 jogadores. Não, o Wesley está à disposição. Ali são 9 machucados. Tem a repetição ali do Cebolinha, a repetição do De La Cruz, né? Esses jogadores diferentes ali, tem 9. 10º é o Tite. Nesse momento tem 7 que não voltaram desses 9. É isso que a gente está tentando chegar à conclusão. O Varela e o Wesley já estão à disposição de volta, né? Essa foi a pergunta do Pascoal. Eu acho que o Pedro também, tá todo mundo falando que joga, né? Porque me parece que seria interessante ele jogar para mostrar para a seleção que ele já pode jogar. Me parece que é interessante para o Flamengo ele não jogar, para ele não ir para a seleção. Para preservá-lo para... Vamos ver o que vai acontecer, se ele vem para alguns minutos. As lesões musculares é o que mais chama atenção, porque trauma, joelho, tendão, isso pode acontecer, né? Mas mais que a metade ali são lesões musculares. Isso é desgaste, isso é fadiga, isso não tem como fugir disso. E não dá para falar, que eu acho que foi pesado o agosto, Fábio, mas o
Flamengo não é quem mais jogou até agora. Que você vê a grandeza do elenco do Flamengo, que o Flamengo mostra que é gigante mesmo, que é poderoso, que é o melhor elenco da América do Sul, o maior e melhor elenco da América do Sul, porque eu sou bonzinho, que eu tinha que falar que era... Do mundo? Não, calma, Pascoal. Não, das Américas, da América Central, América do Norte e América do Sul, é o melhor elenco das Américas. Mas esse tanto de desfalque, ele acaba interferindo no projeto de jogo, né? No projeto esportivo. Assim. Ontem poderia ter sido superior ao Bahia de uma maneira que eu acho que não foi. Mas foi um jogo taco a taco. Eu acho que o Flamengo enfrentou um adversário bom. Claro, com certeza. Na hora do jogo, você vê algumas situações, né, que o jogo, você vê como é que funciona. Às vezes você fala assim, puxa vida, o Everton Ribeiro vai jogar na meia para botar a bola para o atacante. Não, ele vinha pegar de segundo volante a bola, liberava um volante para chegar lá na frente, o Cauli fazia uma chegada pelo outro lado, entendeu? Essa movimentação do Everton Ribeiro, dava a possibilidade, e foi o que a gente viu, de dominar o meio-campo a partir do Bahia. Quando o Bahia bota a bola no chão e toca a bola, eu concordo com o Rogério Ceni quando ele disse que o Bahia teve mais controle do jogo. É verdade, o Bahia teve controle do jogo. O Bahia não teve efetividade. O Bahia não teve poder de conclusão, poder de definição. E aí é que está a diferença. Porque aquela palavrinha que no futebol é a máxima. Qualidade. Se a bola chegar, tem que guardar. Se a bola passar, tem que ter o pé. Se a bola chegar na área, tem que ter o definidor. E isso ainda falta para o Bahia. O Bahia tem um ótimo time, articulado, tem bons laterais. Eu gosto do Juba, o lateral esquerdo, que era ponta, mas joga de lateral. Ele tem muita consciência. Eu gosto do lateral direito, do Santiarias, que é lateral reserva da seleção, mas é um baita lateral. Eu gosto do time do Bahia, mas acho que falta um definidor. Eu acho que o Bahia tinha que se empenhar em contratar esse jogador de definição, ou pelo menos mais um jogador de definição, para tê-los em condições de jogos desse tamanho, dessa importância. Eu acho que aí foi a diferença, porque o Bahia jogou direitinho, jogou bem. É aquela coisa que a gente fala do Corinthians jogou bem. Nossa, o Corinthians, o último jogo do Corinthians, ele foi bem. Perdeu de novo. Então, por quê? Porque falta poder de conclusão, falta definição. E é isso que faltou para o time do Bahia. Agora, o jogo foi, na minha visão, né? O jogo foi bem disputado. O Flamengo, com melhores opções, acaba ganhando o jogo, porque tem jogadores que definem mais e definem melhor. Deixa eu ouvir os treinadores, porque eu acho que a maneira como eles saem compreendendo que foram os 90 minutos, né, de 180, ainda falta metade, é bem diferente, assim. O Ceni até deu uma subida no tom, assim, não gostou do resultado, obviamente. A gente gosta desses números, ó, de estatística do jogo. Mas ele tinha que ter feito um jogo bom e ganho ontem, em casa. Agora a coisa foi para 30% para o Bahia, 20%, Rogério. Não... A coisa agora é... agora é 1-0, joga com empate. O placar, eu não queria... Você falou que foi 1-0? Eu não queria... Tem certeza, Pascoal? Você falou isso? Às vezes esses comentários fogem um pouco, porque eu acertei. Muito obrigado. A gente não sabe quantos... Eu falei que ia ser quanto, presidente, esse jogo? 2-1 para quem? O Flamengo. Eu botei o Flamengo ganhando esse jogo? Acho que ninguém pôs Bahia, lembra que você falou? Ninguém apostou no Bahia aqui, não sei o quê. É verdade. Você deu empate, Silas deu empate. Você achava que ia ser quanto esse jogo? Pode falar que você acertou também, ninguém vai saber. Eu achei que ia ser 1-0 pro Flamengo, gol do Bruno Henrique de cabeça. Deixa eu falar uma coisa, voltando para as lesões, doutor Fábio Santos, como médico, são 5 lesões, uma de adutor e 4 de posterior de coxa. Isto aí tem a ver com a preparação física, porque está sendo questionado também que o Mascherano não está indo mais nas entrevistas, que podia ir lá explicar isso. Tem a ver com o jeito que se prepara ou é unicamente desgaste de jogar? Ô Mauro, eu acho que é muito desgaste e porque hoje o trabalho em si está muito individualizado. Antigamente a gente fazia todo mundo muita carga, às vezes uma carga que servia para você não servia para mim. E nisso eu acho que o preparador físico tinha que ser realmente cobrado. Hoje não, hoje é muito individualizado. O fisiologista estuda seu corpo, ele sabe, tem um auxiliar de preparação física, então cada um já sabe o peso que tem que pegar, tem dia que você está mais cansado que você não trabalha. Então hoje é tudo muito bem mostrado. Mesmo. Eu acho que é mais coincidência e eu acho que não tem um problema assim exato da preparação física, que eu acho que tá nem tendo tempo desses caras treinarem, na verdade. Só recupera, joga, alimentação. E esse prazo também, né, Dani? Eu falei aqui 40 dias, tal, que eu ouvi falar isso. Eu não apurei, eu te confesso que eu não tenho esse prazo. Depende muito de atleta para atleta. Uns demoram mais, outros demoram menos. Aquele grau máximo são 40 dias, né?
que é o último grau da lesão muscular. De estiramento, né? Porque se romper, volta em 40 dias? Distensão. Tá. Distensão muscular. É outra coisa, a distensão muscular... Depende do grau, né? O último grau como grau 1, são 40 grau dias. Não tem química, não tem receita. Você precisa que a fibra se recupere. E aí, pensando em 40 dias, né? Vamos trabalhar aqui com prazo máximo, não que seja esse, o departamento do Flamengo não solta esses prazos, mas assim, Dela Cruz e Michael. Michael é um jogador que chegou e assim, voltou, né? Ele sabe onde ele está, ele sabe o que ele precisa fazer. Eu também fico com a sensação, Fábio, e aí assim, é a tua área, né? O Gerson tá cansado e o Ayrton Lucas, enquanto o Alexandre não chegar, puder jogar e auxiliar, só tem ele. O Léo Pereira, beleza, vai fazer ali a lateral esquerda, mas só tem ele. Então, essa crítica que ele vem sofrendo também de não tá ajudando a fechar, não tá ajudando a defesa, ele tá correndo mais do que poderia. Dani, e até injusto a gente fazer qualquer tipo de julgamento, né, ou de análise em cima desses caras, porque tem alguns caras que estão jogando todos os jogos realmente, né? Gerson, Ayrton Lucas, a dupla de zaga, querendo ou não, como você se posicionando melhor, você acaba tendo um desgaste menor do que essas outras funções, né? De repente, ele nem sabe se o Ayrton Lucas tem condições de jogar tudo aquilo que ele sabe jogar. E é um jogador muito físico, explosivo, que ele precisa da parte física dele para chamar atenção para o jogo dele. O jogo dele não é posicional, ele não vai te chamar atenção fazendo uma ótima marcação defensivamente. E, de repente, essa sequência de jogos tem atrapalhado, sim, o rendimento dele. Tem tentado colocar o Léo Pereira ali, que não é da função, mas enquanto não tem outro jogador, certamente ele vai para alguns jogos no sacrifício, né? E uma pena poder ter que fazer a avaliação desses jogadores nessa sequência maluca de jogos, um atrás do outro. Agora o Gerson é incansável. Ele saiu zonzo ontem de ele campo. Tomou uma bolada, ele tomou uma bolada, né? Já está cansado, enfim. O Mauro retratou bem o dia do jogo lá da altitude, que ele falou que era insano. Sinistro. Eu pensei que era insano. Jogar na altitude era sinistro jogar na altitude. Você sabe que isso no Rio é comum, né? Essa palavra no Rio é gíria. É sinistro. E ele jogou bem contra o Bragantino e ontem voltou a jogar bem. Ontem ele jogou em todas as posições. O que é que isso fica? Né? Tem um jogo de final de semana ainda pelo Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. Depois a pausinha que vai ser preciosa. Arena, e depois tem a pausa para a seleção e ele vai para a seleção. E ele vai para a seleção. E quem do Flamengo vai agora para o Uruguai? Arrascaeta vai? O Arrascaeta e o Dela Cruz não. Machucado, o Dela Cruz também. Cara, o Varela. O Vinha também, só tem o Varela. Só tem o Varela, porque o Vinha não vai, o Dela Cruz não vai, o Darwin Nunes não vai. 5 jogadores foram punidos, né? 5 jogadores. Eu não sei como é que eles vão se virar. No com Uruguai. esses machucados, a seleção de lá, eles devem estar... Eu também não sei como é que eles vão se virar no Flamengo, que os 3 não vão, mas estão machucados. Mas eu digo, eles devem estar ligando pro Flamengo todo dia. Vem cá, não dá pro Arrascaeta vir mesmo, é isso? Pô, esse Dela Cruz de ontem, por exemplo. Eles vão ficar atentos, quer saber. Parece que para domingo não dá, né? Não, para domingo não dá. Com certeza. Mas eles devem estar preocupados, porque eles perderam muita gente. Não, nem para esse domingo e nem para o outro. A outra data do jogo da seleção também não tem condição, porque lesão muscular é muito difícil você, em uma semana, conseguir botar o cara para jogar, né? Agora, o Mauro, de todos os selecionáveis do Flamengo, perde 2 para a seleção brasileira, né? O Pedro e o Gerson. Deve perder... Perderia 4 para o Uruguai? Perderia, se tivessem inteiros, perderia. Deve perder o Varela e deve perder o volante chileno. O Eric Pulgar. Sim, mais do que isso, não vai perder. Teria o Vinha, teria o Arrascaeta e teria o Dela Cruz. Ô, jovem, já não tem 7. Se perder mais 4, daqui a pouco está difícil de montar o time. A senhora, quero só lembrar para a senhora o seguinte, não tem jogo na data FIFA. Tomara que a CBF não coloque o jogo contra o Internacional nessa data FIFA, né? Não, já deveria ter marcado, né? Já deveria ter marcado. Se fosse marcado, já deveria ter marcado. Como poderia ter colocado o jogo de ontem, São Paulo e Atlético Mineiro, mas a gente vai falar mais pra frente aí, por causa de tudo que aconteceu lá com o... Acho que a gente pode até entrar nesse assunto. A gente volta a falar de Flamengo ainda, né? Tem a questão do Gonçalo Plata, que pode ser anunciado a qualquer momento. Agora o acordo já está firmado, saindo a notícia, a gente retoma aqui para escalar o time para o próximo jogo, que é contra o Corinthians, por acaso, sabe, Fábio Santos? Mas a gente vai falar desse... Quanto mais desfalques, melhor. Mas a gente vai falar desse São Paulo e Atlético, sim, Mauro, então fica à vontade. Não, assim,